GoCast no ar. Hoje para falar com um campeão mundial de futebol, Ed Carlos, titular do São Paulo na conquista do Mundial de Clubes de 2005 contra o Liverpool. O ex-zagueiro é coordenador nacional da Secretaria de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor no Ministério do Esporte. Vamos saber mais? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E antes de eu apresentar meu time, tem um recadinho para você. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol e como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das quatro linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Mídia da Vitória é o curso da GoManage. Aproveite o desconto usando o código promocional Mídia da Vitória. Agora sim, deixa eu dar um giro aí, porque tem hoje o Norton Capel em Porto Alegre, nosso colega jornalista. Em Brasília tem o Luiz Henrique Nunes, CEO da GoManage. Ed Carlos também em Brasília, aqui em Porto Alegre comigo, nosso diretor José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar as boas-vindas então para Ed Carlos. Tudo bem com você? Boa, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar falando com vocês. Estamos aqui à inteira disposição. Que maravilha! Bom, você participou aí das maiores conquistas do São Paulo e aí resolveu trocar as chuteiras pelo paletó. Mas eu sei que você se preparou para isso, né? Como foi depois de uma carreira tão vitoriosa você estar hoje assim, ó, todo na beca, numa super missão hoje no Ministério do Esporte? Conta pra gente, Ed Carlos. Te confesso que a missão é mais pesada é nessa aí, onde você comentou, exatamente na troca da chuteira, do calção para o paletó, né? Mas eu estou me adaptando muito bem, estou gostando da nova função. Minha equipe é uma equipe assim maravilhosa, as pessoas assim que me acolheram de uma maneira muito especial. O Ronaldo, o Alex, o secretário Ferrarese, o Lúcio, o pessoal me acolheram de uma maneira muito positiva e isso tem facilitado o meu dia a dia nessa nova função, que não deixa de não ser aquilo que eu sempre fiz, né, durante 20 anos, que está interligado ao futebol, e para mim está sendo muito especial. Ed Carlos, muito obrigado por estar conosco, e eu queria seguir um pouco no que a Eduarda perguntou, dessa tua transição para o mundo. Da onde vem esse teu lado político, que agora se revela trabalhando no Ministério dos Esportes, comandando uma secretaria nacional? Isso esteve sempre na tua história? Foi algo que você optou por não seguir uma carreira tradicional que os jogadores, né, depois de pendurar as chuteiras, seguem? Na verdade, a política, nós costumamos dizer que está no nosso dia a dia, está no nosso sangue em todas as questões, né? Indiretamente, todo mundo sempre falou, nossa, você é muito político, porque eu sempre fui, nos clubes por onde eu passei, eu sempre existia uma certa liderança, sempre tive um poder de convencimento no lado positivo, de estar convencendo os atletas a seguir o caminho, as diretrizes do clube, sempre tomei esse papel. Vários clubes eu fui capitão, então o pessoal sempre comentou, mas uma ideologia específica assim política eu nunca tive, né? Mas acredito que pelo fato até do meu currículo ter sido um currículo assim, modestamente falando, muito positivo, né? Sempre tive uma imagem muito positiva também dentro do meu convívio, e por se tratar de um tema que eu vivenciei aí durante 20 anos, por isso até ficou mais fácil o convite ter acontecido e eu ter aceito porque, como eu havia falado há pouco, porque está vindo trabalhar
para falar e para cuidar de uma área que eu domino muito bem. Legal. Tudo bem, Ed Carlos? Tudo, Henrique, um abraço. Ah, Eu vou falar com legal. você. Tu no passado tu já me deixou nervoso e preocupado, cara, mas eu vou falar disso depois, não é agora, não. Você é Né? colorado, né? Você é colorado, com Pô, certeza. eu tenho cara de colorado? Deve ser o Não, sorriso, deve ser o sorriso. Né? para você falar assim, com certeza você é colorado. Não sei se tem algum colorado aqui. Eu sou colorado. Né? Mas, o... Mas, cara, nessa linha aí da Secretaria Nacional de Futebol, né? Eu dei uma olhada na página da Secretaria e entre as missões da Secretaria, uma delas é contribuir para o aprimoramento do futebol brasileiro, masculino e feminino. Nossa última entrevista aqui foi com a Thaís Picarte, nossa ex-goleira da seleção, falando aí sobre o Mundial Feminino. E ela se mostrou feliz em muitas coisas, porque entende e percebe um aprimoramento do futebol feminino, um crescimento do futebol feminino, valorização, enfim. E nós comentávamos com ela, né? Pô, a gente não vê muito isso do lado masculino. Pelo contrário, parece até que o futebol brasileiro no masculino decresce, né? Haja visto aí as últimas participações em Copa do Mundo, o futebol aqui numa questão de violência, de calendário, uma série de problemas que parece que a gente não consegue enfrentar e superar. Né? Como é que você trata isso, já que essa é uma das missões da secretaria que tu coordena? Cara, eu posso te fazer um relato, assim, que foi uma das coisas que eu comentei. Isso é um depoimento pessoal meu mesmo, que é recém saí do futebol, né? O futebol feminino não é visto da maneira que devia realmente no âmbito do masculino. Não é. Muitos clubes, muitas das vezes, cuida do feminino até por uma imposição até da CBF um pouco pelo apelo público, mas eu acho que não é visto. É meio que invisível o futebol feminino visto do olhar no futebol masculino. E é uma das questões aqui que nós temos brigado bastante, e eu não me isento disso, não. Eu comecei a trazer esse sentimento e olhar e ver, putz, pô, eu precisei sair do futebol, vim para o lado de cá, comecei a vivenciar, principalmente aqui com a Sandra, que é a diretora do futebol feminino, a Cris também, que cuida diretamente com o futebol feminino, né? Só que aqui é uma secretaria, estamos todos juntos e estamos participando integralmente de todas as ações. E eu, tipo assim, o cara, realmente, há 1 ano, 2 anos atrás, o meu sentimento era esse, futebol feminino. Falava, mas você não tem esse carinho, não tem esse cuidado que devia ter. E hoje eu estou do lado de cá, assim, vestindo a camisa e vivenciando, e agora tenho esse papel também de fazer o alerta assim pro futebol masculino, dar as mãos, buscar, ajudar bastante essas meninas que têm tanto talento, né? E muitas vezes pouco visto. Ed Ah, Carlos, que legal isso que você está falando, né? Dessa vivência que você traz para essa secretaria, com esse olhar tão importante de quem viveu o campo de perto. E tem outras questões aí que são muito preocupantes, né? A gente está vendo os casos de violência que se repetem, se agravam. A gente vê casos de racismo, a gente vê uma crueldade com Vini Júnior. Como é que essas questões estão sendo trabalhadas também? Elas estão sendo trabalhadas assim. Eu vivenciei isso na pele, né? Muitas das vezes, principalmente na Argentina, como muitas vezes nós Libertadores, jogar contra os argentinos sempre tiveram esse tipo de tratamento, né, com a gente. E eu já vivenciei, sei muito bem que o Vinícius Júnior passou, não na proporção que ele passou, porque não tem nem como comparar, e direito do torcedor. Então, quando nós falamos assim, principalmente da torcida organizada, é,
nosso trabalho aqui, muitas das vezes, a torcida organizada é vista no geral como vândalos, realmente, vândalos, como só confusão, é briga, é morte, e nós estamos aqui na contramão da situação, né? Defender o direito do torcedor e da torcida organizada. Mas, na verdade, dizer, pô, mas vocês estão, vamos dizer, vocês estão protegendo aqueles que fazem bagunça? Não, nosso trabalho não é esse, é desmistificar, porque, na verdade, 3% disso aí é que segue para esse caminho de briga, de confusão que está. E nosso trabalho é defender aqueles que não são os brigões. Logicamente, aqueles que brigaram, que causaram qualquer tipo de danos, eles têm que ser punidos. As leis já estão aí. Nós não vamos defender esses que eles estão, se brigou, tem que ser punido da maneira. Nosso trabalho é que não banalize que a torcida como um todo seja dessa forma, que nós sabemos que não é. Então, na verdade, a gente fica nesse meio aí para fazer esse meio campo, para que, se nós formos partir do princípio que todos são um só, logo, logo não vai existir mais torcida organizada, e realmente que faz um espetáculo muito bonito nas arquibancadas e que gera muita renda também para a população. Então, nosso pensamento, nosso trabalho é muito em cima disso. Ed Carlos, em relação a esse tema da questão da violência e da relação com as torcidas organizadas, como se dá o trabalho exatamente da secretaria? Qual é a articulação que ela faz com federações, com a CBF, com os clubes? Como é que é esse contato? Como é que vocês articulam isso e como é que isso acontece na prática, até para a gente poder entender e saber o trabalho aí que está sendo desenvolvido na secretaria? Tem a Nartorg, né, que vou dizer, que cuida mesmo ali da entidade que cuida das torcidas organizadas, e nós, juntamente, sempre estamos buscando promover ações, e também fazemos um trabalho de educação também, que o nosso contato aqui é direto com os presidentes das torcidas, sempre estamos marcando encontros, estamos falando, levando as diretrizes também, proteger quanto às leis que estão surgindo a cada momento, punições, estamos sempre com esse debate com eles. Aqui, ó, se o Ministério Público está pegando pesado, é porque vocês aqui estão pecando, aqui estão. Então, a gente também não pode, como eu falei anteriormente, chegar e estar defendendo ele junto ao Ministério Público ou junto à sociedade, sendo que está realmente fazendo atos que aconteceu recentemente, em Santos, aconteceu ali com a torcedora do Palmeiras. Então, a gente abomina isso, a gente está diretamente falando com eles e tentando passar a verdadeira diretriz do que tem que ser feito em conjunto com o Ministério. Você falou uma coisa certíssima, né? Defender o direito do torcedor e da torcida organizada, né? Eu até simplificaria essa frase para dizer defender o direito do torcedor. Todo aquele que quer torcer, seja de forma organizada ou não. Organizada ou não. Porque hoje a gente vê uma minoria, e muitas vezes essa minoria inserida dentro de uma torcida organizada, né? Que causa um prejuízo enorme, que afugenta a gente do estádio. Tem muita gente que não vai ao estádio com medo, né, de que possa acontecer alguma coisa, ou não quer levar seu filho. A própria torcedora do Palmeiras, que deve ter citado há pouco, deve ter sido isso, né, na fila para comprar o ingresso e é atingida por uma garrafada e acaba falecendo, né? Mas a gente não vê, não sei se tem ferramentas suficientes e que possam ser eficazes para combater isso, né? E talvez tenha que passar por outras mudanças, novas leis mais pesadas, né? Isso tem que partir do governo. Hoje tu está dentro do governo, então, assim, o que tu acha que a gente pode fazer em termos de ter um ferramental mais apropriado para realmente punir o torcedor? E te cito até um exemplo, né? O que houve lá em São Januário com a torcida do Vasco e depois na Vila Belmiro,
né? Foram punidas, os clubes foram punidos preventivamente, 30 dias com os portões fechados, sem torcida, né? Tanto dentro de casa como fora de casa. Mas aí sai o julgamento do STJD e o Vasco é punido com 4 jogos sem torcida e com uma multa de 60 mil reais. Isso é praticamente nada, nada, né? O Vasco até já cumpriu 1 ou 2 jogos, o Santos não deve ir para a mesma linha, e 60 mil reais no mundo do futebol deve ser o pagamento do salário do jogador que subiu da base ontem, né? Então, isso é uma maneira de punir realmente? Não, eu não acho que seja e eu vou além. Eu acho que o clube não poderia, não poderia. Eu acho que teríamos que ter todos os estádios, né, identificação facial, né, para poder tá tendo o cadastro ali de todos os torcedores, monitoramento mais severo, principalmente ali naquelas torcidas que para ser identificado e esse ser realmente porque tipo assim, você é um torcedor que você é um pai de família, você paga seu ingresso, quer levar seu filho que curte futebol e muitas das vezes, não tem, perdeu o mando de campo, você vai ficar sem poder ir ver seu espetáculo, ver o seu time jogar por uma coisa que você não fez, né? Então eu acho que também temos que ter como é que eu falo para você? Uma integração. Acho que só o Ministério Público, só como Ministério, não vai conseguir resolver isso 100%. Acho que tem que ser em conjunto. CBF, federações, tem que se unir, tem que buscar, sentar, estar conversando mais e entender que isso é um assunto muito sério, né? E que eu te digo até prejuízo financeiro, né? Para os clubes, e quanto prejuízo também, né? No aspecto que, pô, o cara quer ver assistir um jogo um domingo à tarde, não pode ir porque o clube foi punido, porque simplesmente 5 ou 6 ocasionaram uma briga e foram punidos. Eu já discuti isso com vários amigos, com várias pessoas. Eu até entendo aqueles que defendem que o clube deve ser punido porque talvez seja a única forma de conseguir inibir alguma coisa, ou fazer que a própria torcida identifique, alguma coisa assim. Mas eu acho injusto, foi o que o Ed Carlos falou, né? Eu acho injusto punir outros torcedores do bem, que não fizeram nada, e acho injusto punir o clube que está ali num trabalho, num planejamento, com custos enormes, uma competição, de repente se vê punido por uma coisa que alguém fez. E eu acho que o estádio de futebol, dentro do estádio, ele é um pouco do reflexo do que acontece fora, né? Tu não consegue garantir segurança para o cidadão na rua, na calçada, tu é assaltado, os caras te roubam por qualquer coisa, acontece um monte de coisa fora do estádio, que o Estado não consegue garantir. Como é que ele quer fazer com que o clube garanta aquilo dentro do estádio, né? Eu acho injusto também isso, mas aí tem que partir para isso que tu falou, tu tem que ter condição de realmente punir o infrator e punir de verdade, né? Punir de uma maneira que realmente as pessoas se sintam inibidas em repetir um gesto desse. E a gente só tem que lembrar aqui, se vocês me permitem, Ed Carlos, que foram 7 mortes de violência de futebol só no primeiro semestre de 2023. 7 mortes, gente. E que nós podemos dizer assim, cara, quando fosse um acidente, você fala, nossa, é um acidente, é uma fatalidade. Então são situações evitáveis, né? Que nós sabemos que não teria que acontecer. Então, assim, realmente nós ficamos indignados, primeiro como pais, como irmãos, entendeu? Porque isso poderia ser um dos nossos familiares e depois também como autoridade que a gente não quer isso. A gente está aqui realmente para tentar solucionar um problema que já vem há muitos anos, não vai ser fácil, não é do dia para a noite, mas o trabalho tem que ser feito, tem que estar sendo feito. Estamos estudando maneiras, formas para poder cada vez mais amenizar esse tipo de coisas e, por fim, chegar um momento que o pai de família possa poder ir para o estádio com seus filhos, assistir o jogo, saber que vai voltar em paz. E outro ponto, né? Continuando dessa forma, com essa violência, daqui a um tempo nem torcida organizada mais vai existir, porque você jamais vai deixar o seu filho o filho curte o time, mas eu quero ser membro da torcida organizada. Você jamais vai deixar o seu filho. Não, você não vai. Então, isso aí vai diminuindo até o número
participante de torcida organizada. Eu queria só contribuir com a discussão sobre números. Trago aqui um levantamento do jornalista Rodrigo Vessoni. Desde 1988, são 384 mortes ligadas ao futebol no Brasil. E aí, Ed Carlos e Luiz, que estavam tratando desse assunto, a Premier League, que hoje é um exemplo no mundo de futebol, de qualidade, de espetáculo, de faturamento, ela se transformou a partir da eliminação dos hooligans, no início da década de 90. O Brasil está em 2023, ou seja, 30 anos depois, e nós ainda estamos numa fase de discussão no que fazer, ou como resolver esse problema. É um atraso considerável. E aí, Ed Carlos, até tu já tocado nesse assunto, mas eu vou insistir um pouquinho. Hoje tem alguma articulação entre governo federal, entre essas entidades, entre os clubes, né? Tu falaste muito aí da educação com as torcidas organizadas, com a questão do Ministério Público, mas não teria que ter alguém realmente comandando este processo e botando todos embaixo de uma discussão mais aprofundada? Porque a sensação que eu tenho como jornalista e como torcedor, e que é apaixonado pelo futebol, é exatamente essa. A gente tem um caso de violência, o assunto é discutido, a mídia faz uma série de coisas, depois tem outras pautas, vida que segue, e o assunto só volta quando há outro caso de violência. Não teria como agilizar isso? E aí eu te pergunto, a secretaria teria mecanismos, poderes, tem isso na pauta, ou não é a competência da tua secretaria e do Ministério do Esporte? Assim, de termos assim, de punição, não, né? De punir severamente de alguma forma, não. Tem os órgãos competentes, tem o Ministério Público, né? Tem que tem esse poder. Na verdade, o nosso trabalho hoje é fazer essa intermediação, na verdade, né? De solucionar os problemas da torcida, defesa do torcedor, mas como no geral eu volto a falar, não é defesa do torcedor, não é só do torcedor, e logicamente que nós não vamos conseguir abraçar tudo, mas nós já somos vamos se dizer, um mecanismo, uma ferramenta que nós temos aqui para poder estar intermediando e estar podendo começar a trazer soluções para esses acontecimentos não voltar a acontecer mais. Porque, gente, a gente está falando de segurança da torcida, que é primordial. Mas hoje nem os atletas estão seguros, né? Os dirigentes ameaçados. A gente vê um cenário de guerra, um cenário inimaginável, porque a gente está falando de futebol, de diversão, de entretenimento. E a gente viu o caso do Luan, que é assustador. Então, me parece que fugiu ao controle, que nós não conseguimos mais dominar isso. Não te parece, Ed Carlos, que nós chegamos ao limite, que realmente deveria ter uma ação mais forte nesse sentido? Até pela segurança dos atletas. Eu compactuo com você esse pensamento, né? Mas volto a falar, nós como ministério, nós não temos como só nós determinar uma lei específica entendeu? Eu acho que assim, tudo tem que ser conversado, tem com o Ministério Público, tem a polícia, tem a militar, e isso é uma questão que o Henrique citou há pouco. É o que vem acontecendo também no dia a dia. Você voltando do trânsito, assaltos, o acontecimento. Isso é uma situação que abrange, só que, logicamente, que especificamente o futebol dá uma visibilidade maior por ser um esporte que, tipo, é muito bem visto, né, por todos, né, é apaixonante e dá mas é uma questão também de segurança pública, né, que vem acontecendo no nosso país e que estamos aqui lutando para isso, né, para começar a estar ouvindo também, né, os estudos, os profissionais os professores de universidade que têm passado muitas informações, são jornalistas, assim como vocês já passaram vários dados também bacanas aí, que isso aí nós vamos pegando também, tem o nosso corpo técnico também, que a gente vai tentando montar e buscando e também mostrando para eles, para a torcida organizada,
que nós temos esse contato direto com eles, mostrando que isso aqui não pode estar acontecendo, tem que diminuir. O que aconteceu o ano passado não pode. Vamos procurar fazer mecanismo de premiar a melhor torcida no ano, que não teve briga, que não teve nenhuma ação, de alguma forma. Vamos procurar mecanismo para estar fazendo eles entenderem que no fundo, eles têm um retorno financeiro bacana com isso. Então, pense, o amor, é a paixão, mas que pense também que é uma forma de sobrevivência também para eles, para que não venha a partir para esse caminho que nós todos abominamos. E de Carlos, eu queria voltar um pouco no início da nossa conversa sobre a questão, nós estamos aí em pleno Mundial Feminino, né? Esse evento aí que está sendo badalado aqui pela mídia, o Luiz já citou aqui, nós fizemos um programa também sobre o assunto, né? O Mundial Feminino, e a ministra do Esporte, a Ana Moser, está na Oceania justamente para fazer a candidatura, para colocar a candidatura do Brasil para ser sede do Mundial em 2027, o que eu acho fantástico. Eu gostaria de saber de ti a expectativa de que o Brasil seja sede do Mundial Feminino de 2027, aí no Ministério, aí na tua secretaria, como é que é essa expectativa de que isso possa acontecer? A expectativa nossa é muito grande, né? Seria um gol de placa, né, para o nosso país, para o atual momento. A partir do momento que esse governo tem priorizado esse apoio ao futebol feminino, né? Então, seria um gol de placa para o nosso país, pentacampeão do mundo, e é inadmissível que um país que a maioria da população é feminina, né? E o futebol, que é um esporte tão apaixonante, você vê o quanto de mulheres que estão na arquibancada, o tempo inteiro participa e não ter essa abertura, esse espaço de poder estar mostrando seus talentos, né? Então, a expectativa nossa é muito grande, nós estamos trabalhando, a ministra está trabalhando duro em cima disso para poder estar trazendo essa Copa para o Brasil, que eu acho que não só o futebol feminino vai ganhar, mas que como todo mundo vai ganhar com isso, em termos de visibilidade do país também, e eu acho que vai ser muito bom se nós conseguirmos esse feito. Qual é a chance, de Carlos? Tu tens aí no Ministério algum prognóstico? Nos dá essa informação que todos aqui estamos torcendo por esse Mundial, gostaríamos que acontecesse. Eu sei que é difícil, mas já que eu preciso te perguntar, qual é, temos de 1 a 10 aí, Carlos, qual é a chance? Cara, hoje, vamos se dizer que ainda eu sempre fui muito precavido nas minhas projeções, né? Mas eu acho que hoje 6, de 1 a 10, 6, essa é a minha, né? Não como ministério, está bem claro. Sim. Mas 6 é um bom número, de Carlos. 6 é um bom número. 6 é um super número. Pô, tá. Então, é a minha. Então, assim, mas estamos torcendo para que dê tudo certo e vai ser, como eu havia falado, vai ser um gol de placa aí se nós conseguirmos trazer essa Copa para o Brasil. Eu falei lá no começo do programa, tu disse que tu só pode ser colorado e acertou em cheio, né? Mesmo que hoje eu tô com essa corzinha aqui, tô com essa corzinha meio azul aqui, mas isso aqui é remo, né? É a cor do remo. Não tem nada a ver com o rival, né? Mas tu matou a charada na hora, né? Por que tu deixou colorados preocupados e nervosos? Com aquele gol que tu arrumou de fazer lá no Morumbi, né? Quando a coisa parecia que ia ser mais fácil para o segundo jogo, porque desmanchar um 2-0 não é tão fácil. Mas 1-0 saiu vivo, né? Saiu vivo e foi para o jogo final. E realmente o jogo final virou uma fogueira danada, foi um horror aquilo, ainda mais depois da expulsão lá do Tinga. E aí, cara, conta os... Pena que foi tarde. Pena que foi na hora... Foi mais cedo do que tu imagina, devia ter sido mais tarde. Aliás, estávamos todos no Morumbi, né? Estávamos todos no Morumbi. Só isso, Ed Carlos. Todos eu nós. falei tarde porque... O Ed Carlos,
Aliás, a gente pode aproveitar que estamos aqui num dos melhores programas esportivos para fazer uma enquete, né, sobre a maior torcida do Rio Grande do Sul. Eu sou colorado, eu não sei para quem torce, eu não sei para quem torce a Eduardo, o Norton e o nosso diretor, o Zé Pedro, está ali dos bastidores. Olha aí, é todo mundo colorado, cara, tu está cercado. Me conta como é que foi viver um pouco daquela final, pegar aquele timaço do Inter, o São Paulo vinha de título, inclusive ganho dentro do Beira-Rio contra o Atlético Paranaense no ano anterior. No ano anterior, foi uma pedreira. O São Paulo já campeão da América algumas vezes e a gente conquistando o nosso primeiro título. Cara, eu te confesso que nós estávamos muito confiantes, né, para essa final. O nosso time era um time muito sólido, né, um time muito experiente, muito sólido. E eu falei, pena que foi tarde a expulsão do Tinga, porque no jogo do Morumbi o Josué foi expulso, foi expulso muito cedo. E isso aí complicou muito o nosso. Primeiro, pela qualidade do Josué, a proteção que ele dava para nós era fundamental ali. E jogar com um homem a menos numa final com um time, como você bem falou, vinha um time muito redondo, como o Inter estava, foi complicado, mas ali, como você citou, eu achei um gol ali e nós fomos esperançoso, como foi o jogo, né? Que poderia ter perfeitamente ter tido um desfecho melhor pelo número de oportunidades que nós tivemos nessa partida. E olha que nós não tínhamos, não era um time de perder muitas oportunidades, nós éramos um time muito matador, pela qualidade do ataque que a gente tinha, tanto jogando, saía jogando como tinha no banco. Mas, enfim, ficou na mão do Inter e pelo menos fez valer, tomou o nosso título, mas foi campeão mundial, né? Campeão mundial. Foi campeão mundial, então ficou para o Brasil, né? No Mundial já torci muito por vocês também. Então ficou bacana. Agora, quanto à torcida, não posso falar muito assim, porque eu joguei no Grêmio e eu posso Exato. falar que a torcida do Grêmio é espetacular, tá? Então, tu jogou no Grêmio em 2011, né? isso, a torcida do Grêmio é espetacular. Mas toda essa tua história de São Paulo, né, criado no São Paulo, campeão mundial pelo São Paulo, campeão da América pelo São Paulo, uma carreira brilhante num dos maiores clubes do nosso país, mas isso poderia não ter acontecido, porque tu estivesse no Grêmio antes disso tudo, fazendo um teste no Grêmio, e o Grêmio achou que tu não merecia ficar no Grêmio, não. Tu até ficou no interior do Rio Grande do Sul um tempo e depois voltou para o teu clube aí de formação. Quem foi que não conseguiu ver o teu talento, cara? Não é possível. Eu te confesso que eu não lembro. Ou tu te comportou mal, bateu em Para nossa sorte, alguém não viu. Para nossa sorte, alguém não viu. Eu te confesso que eu nem tive tempo de fazer alguma besteira, né? Porque foi muito rápido o meu período de avaliação, mas eu tinha 15 anos, também muito novo. Nessa fase é muito complicado. E eu também mudando do Nordeste para o Sul, cheguei numa época de muito frio, muita chuva também, campo pesado, e eu não consegui realmente performar da maneira que eu performava lá em Salvador. 15 anos, eu cheguei aí para fazer avaliação no Grêmio, mandar um abraço para o tio Nilton aí, que me acolheu de uma maneira muito, Itaugane, e eu fui para Camaquã, e mandar um beijo também para o Guarani de Camaquã, foi onde que me receberam aí. Tenho um carinho muito especial por essa cidade, e eu não vou lembrar o nome do tio e da tia que tinha um mercado em frente ao estádio, e eu gostava muito de feijão, e não gostava de feijão preto, e no clube só tinha feijão preto, e eles faziam feijão para mim, um feijão carioquinha, e todos os dias me dava. Então, assim, voltei outras vezes a Camaquã aí, mas confesso que eu não me recordo os nomes, que por muito tempo, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Rio Grande do Sul, que foi onde praticamente eu dei meu pontapé inicial. O São Paulo foi o clube que eu comecei, mas foi no Rio Grande do Sul que eu comecei minha experiência. E é isso. Que lindo! Que legal! Que legal! E você tomava chimarrão aqui, não? Não, chimarrão ainda não. Chimarrão não. Mas esse gol que foi tão comentado aqui,
e o Luiz fez uma bela recuperação. Eu fui ao hospital para ver se eu não ia ter um ataque cardíaco, porque eu também tive a expectativa complicada com o gol do Ed Carlos. Mas, Ed Carlos, deixa eu te perguntar o seguinte, nessa tua trajetória aí como jogador de futebol, teve algum momento que realmente tu chegou a pensar que tu poderia ir para essa carreira política e chegar onde tu estás, ou não, ou foi algo que aconteceu naturalmente, ou tu falaste que tu tinha muito essa questão da liderança, mas tu vislumbrava esse momento hoje teu, pessoal, assim, estar contribuindo dessa forma tão importante fora das quatro linhas? Chegou em algum momento vislumbrar isso? E até aproveitando, você não queria ser treinador, não, Ed Carlos? Essa é uma certeza que eu sempre tive, né? Que eu não queria ser treinador. Primeiro ponto, eu casei com 18 anos, assim, e estou casado há 20 anos e eu sempre tenho 2 filhos e eu sempre, essa correria, concentração, viagem, e eu sempre vi a vida dos treinadores, que era pior ainda, porque as vidas dos treinadores, os treinadores tinham a esposa no estado e ele em outra, principalmente no Brasil, 3 meses num lugar, 3 meses no outro, não tem como tirar os filhos da escola, e eu sempre via a vida do treinador, uma vida muito solitária, nesse sentido, e muitas mudanças e tal. Então, sempre eu procurei na minha cabeça, vamos dizer, como nós falamos, a fazer o meu pé de meia, me organizar financeiramente para quando eu chegar ao fim da minha carreira, eu ter o entendimento de falar, escolher o que eu quero fazer. Graças a Deus, Deus me proporcionou muitas coisas boas, soube aproveitar, me organizei, e, enfim, respondendo a primeira pergunta, eu nunca fiz planejamentos assim na minha vida a longo prazo. Quando eu estava nos clubes, tinha contrato de 1 ano, eu sempre pensei ano a ano e fazer o meu melhor, e o melhor está por vir. Então, nunca me planejei a longo prazo, sempre a curto prazo, e as coisas foram acontecendo, enfim. Futebol, eu poderia até ter trabalhado agora no futebol, que eu me preparei, fiz curso de gestão de futebol e, tipo, na gestão, possivelmente, ou ser um agente de futebol, cuidar da carreira dos atletas, já sei o que pode fazer, o que o atleta precisa, porque as coisas que eu precisava, então eu acho que eu seria bem sucedido. Mas, enfim, no percurso aí agora, já no final da carreira, surgiu esse convite, eu vi com bons olhos, e pelo fato de estar ligado ao futebol, aceitei o convite e estou gostando, aprendendo muitas coisas, sempre fui curioso em aprender as outras coisas assim, e isso tem sido muito positivo para o meu crescimento também. Pensas numa carreira política de voto, de ser votado, de ser candidato a vereador, deputado, senador? Tens isso agora, a partir do momento dessa tua experiência nessa área política, ou ainda não é algo que tu pensa? Não, nunca diga nunca, né? Mas, assim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, pelo menos hoje, eu não tenho essas pretensões. Estou vivendo o momento, estou curtindo, estou tendo conhecimentos, as coisas estão fluindo bem. E aí, ao longo da vida, do tempo, a gente vai decidindo as coisas que forem aparecendo. Mas, a primeiro momento, não é uma das minhas pretensões, não. Não tenho isso no meu radar, não. E tá suando mais agora de paletó do que com a bola, é? Tá dando mais trabalho? Muito mais, pode ter certeza. E com certeza a responsabilidade é muito maior, né? Você está representando, assim, uma instituição grandiosa, né? E então, realmente a responsabilidade é muito, muito maior, e com certeza se soa muito mais. Ed Carlos, hoje o futebol brasileiro, e aí eu queria voltar à questão, talvez nem esteja diretamente conectado aí ao teu trabalho e à própria secretaria, mas tu és uma referência no futebol, jogador de muitos clubes. Hoje o futebol brasileiro vive um momento crucial para o seu futuro, que é a questão da discussão de uma liga de clubes. Porém, os clubes não conseguiram um acordo entre eles, formaram 2 ou 3 associações de clubes, e todo o futuro, esse que parecia tão tranquilo e que nos colocaria numa outra dimensão, enquanto ter um campeonato nacional comandado por uma liga, parece que está distante. Qual é a tua visão sobre esse assunto? Tem algo que a secretaria, hoje que tu está atuando,
possa fazer ou não. Enfim, é uma pauta que está aí em toda a discussão e eu queria te ouvir sobre isso. Não, estamos sempre atentos a tudo que acontece dentro do futebol, mas não é um compete a gente, não compete a nossa diretoria, a gente não interfere em nada nessa situação, mas eu acredito que é aquela coisa, né? Cada um quer estar puxando para o seu lado e termina que não está pensando como um todo, né? Então, eu acho que a partir do momento que eles começarem a pensar para o bem do futebol, para o bem das instituições como clube, aí tudo bem. Eu acho que mas entra a vaidade, muitas das vezes, entra o ego de cada um, e isso tem enquanto eles não se pensar numa só uma situação, não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas eu torço que, para o bem do futebol, né? Como ex-atleta e torcedor, eu gosto do futebol e amo futebol e quero ver sempre o melhor pro nosso país e para o nosso futebol. E eu espero que o quanto antes consiga chegar a um denominador comum e possa, assim, melhorar as condições para os nossos atletas poder apresentar um melhor futebol. Carlos, eu citei bem lá no comecinho, né, que uma das missões aí da Secretaria era ser responsável por várias ações que contribuem para o aprimoramento do futebol, né, masculino e feminino. Né? Ações me remete sempre a uma palavrinha que eu quase não falo aqui, o Norte e a Duda sabe, que é planejamento. E o governo está no começo, tem um pouco mais de 6 meses, né? Eu não sei exatamente desde quando vocês estavam conversando para que tu tivesse esse cargo, mas eu imagino que em 6 meses de governo, né, não existe um planejamento pronto. Eu imagino que você deve estar exatamente nessa fase de, senhora, nós temos que planejar o que a gente quer fazer, pelo menos para os próximos 4 anos deste governo, né? Se vai ter sequência ou não, é outra história. Mas pelo menos por 4 anos deste governo, teria que ter um plano para poder gerar essas ações e executá-lo e ver da eficácia desse plano. Tu até citaste que não faz planejamento de mais longo prazo na tua No vida. pessoal, pessoal. Na tua vida, exatamente. Mas dentro de uma secretaria, ou dentro de uma empresa, ou dentro do governo, seja onde, isso para mim, pelo menos, é pré-requisito para o sucesso Sim. da coisa. E como é que está em termos de planejamento da secretaria? Não, já está sendo, sim, está sendo feito um planejamento, principalmente para o futebol feminino. Logo pronto já vai estar sendo tudo passado a nível nacional para todos, né? Mas está sendo feito todo o planejamento, está sendo montado uma estratégia. Principalmente posso dizer o ponto-chave hoje, o nosso alvo hoje é o futebol feminino, tá? A nossa secretaria esse ano ainda está um pouco impossibilitada de poder estar pondo as ações em prática, mas já estamos nos planejando. A partir do próximo ano, vamos conseguir sim, não só ficar no planejamento e nas palavras, mas sim nas ações. Pode ter certeza aí que está vindo muitas coisas positivas para o esporte como um todo, no geral, e principalmente para o futebol feminino, que é o nosso alvo principal hoje. Que legal. E eu não duvido, tá? Porque o cara já marcou o Messi. O cara já marcou o Messi lá no sub-20, entendeu? Eu não duvido nada de Ed Carlos. Que história é essa, hein? Conta pra gente. O Mundial Sub-20, perdemos para eles na semifinal 2-1, e o engraçado disso é que tinha um empresário de um dos meus amigos que foi assistir na Holanda esse coisa, e ele falou, ó, nosso treinador de vocês está muito chateado com vocês da zaga, que deixou Messi fazer um monte, acabou com o jogo. Aí, depois de alguns anos, eu encontrei ele, eu falei, ó, você lembra? Eu acho que tem mais umas centenas de treinadores chatos por aí. Você lembra quem era aquele rapaz? É esse aí, ó. Tantas vezes melhor do mundo. Mas realmente o Messi já era isso aí, 2 anos abaixo da nossa idade. Ele no Sul-Americano, na Colômbia, todo jogo, ele entrava no segundo tempo, ele já era muito
muito diferente. 6 meses depois no Mundial, ele já praticamente acabou com o Mundial, mas torço muito porque realmente tem uma qualidade excepcional. Por isso Que que é de legal. por isso que é de cara disso que o mais difícil é botar paletó, porque marcar Messi é barbada, isso aí é beleza, né? Nada que um Babá. carrinho igual o que ele deu no Norton na entrada aqui não resolva. Ô, Não, mas Ed Carlos, tem atletas. Oi. não, era só nessa linha, já que a Eduarda falou do Messi, nessa tua carreira depois, já como profissional, qual foi o atacante mais difícil de marcar aqui no Brasil ou fora daqui? Qual era Cara, o jogador, o atacante brasileiro que te dava mais incomodação, que tu não dormia na noite anterior ao jogo? Teve alguém especial? Cara, assim, eu poderia até ter falado Neymar, mas eu tive poucas oportunidades, né? Enfrentamentos, assim, 2 ou 3 antes até do Neymar sair. Mas eu posso te falar, sem sombra de dúvida, o Robinho. O Robinho sempre foi, que desde a base, eu no São Paulo, ele no Santos, ele já era diferenciadíssimo e se manteve, e eu joguei bastante, assim, no profissional. Então, eu posso falar para você, sem sombra de dúvida, que Robinho foi um dos atacantes mais difíceis que eu encontrei assim ao longo do tempo. O Norton falou de jogador e eu vou falar de treinador. Como é que é segurar a onda do Muricy depois de perder um título? Cara, eu te confesso que depois do jogo, até ele é mais tranquilo. E o engraçado, eu falo isso para todo mundo, cara. Durante a semana, o Muricy é muito tranquilo, cara. Ele consegue fazer os treinamentos, tal, sempre daquele jeito dele. Mas no dia de jogo, pelo amor de Deus, o rapaz se transforma na beira do campo. E mais assim, um dos melhores treinadores assim que eu tive o prazer de trabalhar, e um cara muito sério, um cara muito direto com as coisas. Muito. Então eu conseguia, então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, sou grato de ter compartilhado com ele também É. os vestiários aí ao longo da minha vida. Tenho certeza que os colorados todos têm também a maior admiração e carinho por ele, né? Pelo Com trabalho que ele fez no certeza. nosso clube. Grande Ele, Não, Muricy ele Ramalho. montou a base do título roubado de 2005, que virou os títulos de 2006. Uma última pergunta, Edicado, eu sei que a Eduarda está encerrando o programa, mas tem um fato no futebol brasileiro que, com a chegada do Cudê ao Internacional, a primeira divisão do futebol brasileiro hoje tem 11 treinadores estrangeiros e 9 brasileiros. Isso te preocupa ou não? Ou tu achas que isso faz parte da nova realidade do futebol mundial? Cara, me preocupa sim, porque sinceramente eu não consigo entender, porque nós somos pentacampeões do mundo, praticamente com todos os treinadores brasileiros, né? Então, a maior competição mundial e todos os treinadores foram os brasileiros, e chegar um momento que tem tanto. Eu não tenho assim nenhuma objeção quanto a estrangeiro, porque nosso sonho sempre foi jogar fora do Brasil, e o brasileiro por si só sempre é acolhedor. Eu, principalmente, sempre acolhi bem os estrangeiros, mas, em especial, eu acho que nós, acho que a CBF, principalmente como instituição, nós tínhamos que criar um mecanismo. Tá bom, se nossos treinadores não estão tão qualificados para o atual momento, que dê, como é que fala? De ferramentas, né, para os treinadores se preparar melhor. Eu acho que, sim, hoje os cursos são muito caros, né? Eu acho que é uns valores elevados para os treinadores, né? Principalmente. Eu acho que teria que já ter um trabalho de base, sei lá, porque tem muitos garotos que sonharam ser jogadores de futebol, mas por algum cargas d'água não conseguiu, mas quer e sonha e ama o futebol. Uns segue para outros lados, e uma delas eu acho que teria que ter um programa mais especial para preparação de treinadores, para jovens que sonham ser treinador. Teria que ter umas ferramentas melhor. Eu acho que um brasileiro, um cara hoje, para ele virar um treinador no Brasil, pô, ele tem que ter uma identificação muito grande com o clube. Ele tem que, pô, não dá para o cara estudar a ponto, não tem ferramentas. Eu acho que é uma das situações que nós poderíamos criar aí
de dar esse suporte para nós criarmos mais treinadores, melhor qualificado também. Não que eu não ache que os que nós temos não são qualificados, mas eu acho que nós poderíamos melhorar nesse quesito. Mas antes da Duda encerrar, eu tenho que seguir nisso que tu falou, porque assim, nós somos pentacampeões com treinadores brasileiros, mas eu acho que isso mesmo que tu falou responde o porquê que hoje nós temos 11 treinadores estrangeiros na primeira divisão do futebol brasileiro e 9 brasileiros, né? Eu acho que é exatamente isso, porque se nós formos pentacampeões com treinadores brasileiros, depois daquilo o Brasil não conseguiu mais vencer praticamente nenhuma seleção europeia de ponta, ultimamente não ganha nem das que não são exatamente de ponta, como Bélgica, Croácia, né? Não consegue passar de quartas de final de campeonato mundial, inclusive isso já começa a acontecer inclusive nas divisões de base, e a resposta eu acho que é exatamente essa que tu deu, né? Por que nós vamos buscar treinadores portugueses? Porque é uma das maiores escolas de formação de treinadores. Por que nós temos treinadores argentinos? Porque talvez seja a segunda melhor escola, é a melhor escola de formação de treinadores na América do Sul, né? Se a questão da violência dentro do estádio é reflexo do que acontece fora do estádio, né? A questão da falta de formação para trabalhar no futebol é reflexo um pouco do nosso Brasil, que peca por falta de formação em todas as áreas da vida. Então, o problema é muito maior, é uma visão de país que tem que valorizar coisas que hoje nós não valorizamos. A educação é básica e é uma delas. Não, com certeza. Se nós formos partir do princípio que todos os profissionais de fora forem melhor, como é que nós vamos fazer com os nossos, né? Então, acho que parte desse princípio aí você resumiu também muito bem. Mas opinião. A minha opinião, eu acho que é essa aí. Muito bom, hein? Ed Carlos, que legal te conhecer um pouquinho. Legal. Fora de campo, numa outra missão, de paletó, com essa simpatia, esse sorrisão aí. Que coisa boa de ter aqui com a gente no Golcast. Muito obrigada. Não, Eduardo, eu que agradeço. Você também é muito simpática e vou passar a seguir mais o programa de vocês. Adorei esse bate-papo com vocês e estou sempre à disposição aí. Quando precisar, pode gritar aí que a gente está a posto. Corre para abraço. Vou pegar teu contato, Ed, vou te convidar para a gente almoçar junto, comer um feijãozinho carioca aí. Ô, Henrique, pode pegar, cara, passa o seu contato sim, vou cobrar esse café aí, já que você ganhou o título lá de 2006, agora você vai ter que me pagar o almoço. Muito bom. Pago com prazer. Ei, Luiz, nada mais político agora do que o Ed Carlos fez, né? Essa aí foi para fechar. Tentou estragar o título com aquele gol lá e agora vem aqui dizer, tá vendo? Mas eu pago. Olha, e quem estiver me ouvindo nesse momento, se quiser fazer a mesma coisa para a Libertadores desse ano, pago também, não tem problema nenhum. Tá fechado. Gostei desse acordo, gostei. Ed Carlos, estamos na torcida agora por você aí nessa nova missão, nesse novo desafio. Vai com tudo e que tenhamos aí um futebol mais legal, mais alegre, com menos violência e mais coisas legais, tá bom? Obrigada aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Norton. Obrigado, Henrique. Grande abraço a todos os ouvintes. Abraço. Legal, esse é o nosso Golcast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Toda terça tem um episódio novinho pra você, que nem esse, super legal com o Ed Carlos. Tá bom? Um beijo e a gente se vê